Bom dia, amados irmãos. Deus abençoe você nessa manhã, em nome de Jesus. Já estamos aí distribuindo para você a nossa aula, tá bom? De hoje. Se alguém não tiver vindo na semana passada, vale então o aviso novamente, né? Nossa classe não tem uma revista, mas isso não quer dizer que nós não temos um material. Temos um material, mas que você vai receber toda semana, tá bom? Então, eu recomendo, se você quiser guardar esse material, vai ser muito legal, porque no final desse curso você vai ter pelo menos umas 15 folhas dessa aí, para você ter esse material todo completo, tá bom? Quem ainda não recebeu, só levantar a mão aí para a gente te achar, tá bom? Acho que a gente tem cópia para todo mundo hoje, dá para todo mundo pegar, então vai ser bem tranquilo. E as cópias que sobrarem, eu vou, se sobrar, né? A gente vai deixar aqui na frente, caso alguém queira pegar mais alguma, não precisa sobrar não, tá, gente? Então, se você quiser levar mais alguma para casa, pode deixar. Pode pôr para mim. Aqui, ó, vai ficar em cima aqui do nosso gasofilácio. Aqui você tem lápis, tem borracha e tem mais cópia, tá bom? Então, se alguém precisar, sinta-se à vontade para vir aqui rapidinho pegar a sua cópia, sem problema. Se alguém está aí de casal, eu acho que hoje eu fiz umas a mais, então talvez dê. Talvez. Vamos ver. Tem mais uma derradeira. Pode pegar, Leci. Tem mais uma ali com a Mari. Então leva, pode levar. Aquela abundância toda que eu falei que tinha de cópias, agora já não tem mais, tá bom? Já passamos da abundância para a escassez. Tarde demais. Alguém ficou sem cópia nenhuma? Vocês dois? Vocês dois estão aqui na frente e ficaram sem cópia? Poxa vida, cara. O Wendel está fazendo a bondade ali, ó. Aí, ó, que benção. Muito bem. No final desse curso todo, eu vou juntar todas as aulas e a gente vai fechar como um PDF, tá bom? Então, a gente publica no finalzinho do curso, lá no WhatsApp da igreja, um PDF, que aí, se alguém quiser ter, vai estar tudo junto no mesmo lugar, fica mais fácil de guardar, né? Menos folha. Mas eu gosto que você tenha esse papel para você poder fazer bastante anotação, rabiscar, que vai ser muito útil aí, bem legal para você. Último aviso, antes da gente já começar, eu vou passar a nossa chamada de novo. Eu quero só dar uma orientação para você rapidinho. Você vai verificar o seu nome na coluna e aqui no dia 21/8 você vai colocar uma bolinha de presença, tá bom? Se o seu nome não estiver aqui, eu vou pedir para você não incluir aqui. Eu coloquei uma folha em branco aqui no verso para você poder incluir o seu nome. Então, se o seu nome não estiver aqui, você pode colocar aqui o seu nome, beleza? Por favor, preencha para nós, não esqueça, só para a gente poder ter o controle da nossa sala, da frequência de todo mundo e por aí vai. Vamos lá então, queridos. Nossa segunda aula do nosso tema de teologia bíblica. Quem perdeu na semana passada, você pode recuperar através do YouTube. Vai estar lá a nossa aula. Essa classe aqui tem esse privilégio. Então você vai poder recuperar esse conteúdo que nós vimos. Mas hoje também eu vou fazer, e como eu vou tentar fazer em todas as aulas, a gente vai tentar fazer uma introdução sempre acumulativa, tá bom? A gente vai meio que pegar um pouco do que nós já vimos até aqui, de maneira bem resumida, para que vocês possam ter uma compreensão bem geral de tudo que a gente está estudando juntos aqui, ok? Vamos orar então, vamos pedir a graça do Senhor sobre nós nessa manhã, e aí nós já damos entrada aqui no nosso assunto de hoje. Deus, muito obrigado por essa manhã. Pedimos agora a Tua graça e a Tua bênção sobre nós, à medida que nós estudamos esse tema tão precioso da palavra do Senhor. Pedimos para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor abra o nosso entendimento e a nossa mente para compreendermos a verdade da Tua palavra, de uma maneira, ó Deus, que seja de fato abençoadora e edificante para o nosso coração, em nome de Jesus. Peço, Deus, por cada querido e querida aqui nessa manhã, pedindo ao Senhor que nos faça compreender mais da Tua palavra, segundo o Teu querer e segundo a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados irmãos. Nós começamos esse curso na semana passada sobre o que nós chamamos de teologia bíblica. Se você quer uma explicação um pouquinho melhor, basta você assistir a aula da semana passada, você vai tirar algumas dúvidas. Mas eu quero só mencionar um tópico para a gente linkar com o nosso assunto de hoje.
Semana passada eu disse para vocês que teologia bíblica é uma disciplina, uma matéria no mundo da teologia, em que a gente pode olhar para a Escritura, a gente pode olhar para a Bíblia através de diversos temas. Então eu posso selecionar um tema importante e olhar de Gênesis até Apocalipse como aquele tema se conecta por toda a Escritura. Eu dei até algumas sugestões de temas aqui, como o próprio reino de Deus, que nós estamos abordando, o tema das alianças, a comunhão de Deus com o seu povo, ou qualquer outro tema muito relevante. Mas, embora, como disciplina, a teologia bíblica possa ter esses vários temas, uma coisa a gente precisa ter em mente. A gente precisa ter em mente que a própria palavra de Deus, ela tem um tema dos temas, digamos assim. Ela tem o seu tema central, que é esse tema que dirige toda a história da revelação. E esse tema a gente poderia chamar de a história da redenção. A aliança de Deus com o seu povo que culmina, ou termina, ou chega no ponto mais alto da salvação do povo de Deus através da graça do próprio Deus. Ou seja, quando a gente olha para a Bíblia, nós encontramos um livro que nos conta uma grande história sobre a redenção que Deus vem derramar sobre o seu próprio povo. E aqui eu queria incluir, muito obrigado, Amaro, aqui eu queria incluir um detalhe muito importante para você refletir sobre esse assunto. Quando a gente está estudando a Bíblia dessa maneira como nós estamos fazendo, eu queria que você pensasse que nós estamos estudando a Bíblia como uma espécie de um grande drama da redenção. Pensa num teatro comigo agora por um minuto. Pensa num teatro. Imagina que você está num anfiteatro sentado agora, na poltrona, e você está olhando para frente e tem um palco diante de você, está fácil imaginar aqui, não é? E em cima desse palco uma peça vai ser encenada. Mas essa peça que vai ser encenada não é apenas uma peça qualquer, não é apenas uma pequena história, não é uma história corriqueira, é a história das histórias. É a história mais importante de todas. E essa história, esse drama que está sendo encenado nesse palco diante de você, é o drama da redenção, é o drama das Escrituras, é o drama divino, é a própria história de como Deus está redimindo o seu povo. Isso é importante porque eu queria que você compreendesse muito das nossas aulas como se nós estivéssemos lidando com atos desse teatro. A cena 1 ou o ato 1, o ato 2, o ato 3, o ato 4, até o ato final, que será a consumação de todas as coisas no dia de Jesus. Na semana passada, nós começamos a assistir esse drama, e nós assistimos o primeiro ato. O primeiro ato é o ato da criação. Deus criou todas as coisas. Mas agora, hoje, nós vamos assistir, ou vamos refletir sobre o segundo ato. E o segundo ato é o ato da queda. Como o pecado entrou na história humana e como o pecado trouxe efeitos desastrosos para a vida humana e para a vida do cosmos, do universo criado pelo grande Criador e Rei, que é o nosso Deus. Ok? Então, queria que você tivesse um pouco isso em mente para a gente poder refletir a respeito desse grande assunto juntos. Vocês viram em que a nossa aula ficou mais cheia do que na semana passada, né? Estou falando do papel. O papel está mais apertado, eu tive que apertar mais coisa. Então, nós temos um bom caminho aqui, vamos tentar fazer isso. E eu tenho exatamente 60 minutos, então vamos embora. O que nós vimos até aqui, recapitulando um pouquinho do que nós vimos na semana passada, e essa primeira parte vai ser mais rápida. Na semana passada, nós conversamos especialmente sobre Gênesis 1 e 2. E nós vimos que a criação de Deus é descrita na Bíblia como um lar maravilhoso para a humanidade, ok? Nós vimos então que Deus fez a criação, Deus fez tudo o que existe, Deus fez um jardim, um lugar maravilhoso, em perfeita harmonia e em intimidade com Deus. Lembra de Gênesis 1:31? Foi um texto que a gente martelou e que se você não marcou na sua Bíblia ainda, faz o favor de marcar. E Deus viu que tudo era bom. Quando Deus diz que algo é bom, Deus está revelando a sua verdade para o mundo. Deus dizer que algo é bom não é como eu e você dizemos que algo é bom. A opinião de Deus ou a palavra de Deus, nem opinião, né? A palavra de Deus é uma palavra definitiva, é uma palavra verdadeira. Se Deus diz que é bom, então aquilo de fato, essencialmente, é bom e não existe nada de ruim ali. Esse foi o primeiro e mais relevante ponto que nós vimos. Continuamos ainda a falar
a respeito do fato de que a história de Gênesis 1 e 2, ela é a história do mundo inteiro. Eu queria que você sempre pensasse isso. Gênesis 1 e 2 não é apenas a minha história, a sua história, a história da igreja, a história daqueles que creem. Quando você abre as páginas da Bíblia em Gênesis 1 e 2, você descobre que a Bíblia está nos contando uma história que tem a pretensão de ser, ou que é apresentada, como a história do mundo inteiro. É a história do universo, de todas as criaturas, de todos os seres humanos, não apenas da igreja, não apenas do povo de Deus, não apenas minha e sua. E essa história de como esse Criador Rei, o próprio Deus, o Deus Yahvé, fez todo o cosmos. E aí eu queria que você se lembrasse dessa palavrinha, né? Cosmos. Cosmos é esse universo organizado por Deus, todo harmônico. Quando Deus termina de criar, tudo está em seu devido lugar. Esse é o elemento importante. Deus cria e as coisas no cosmos estão no seu devido lugar. As coisas estão ajustadas, elas estão no seu devido lugar e a humanidade está ali colocada. É interessante porque a narrativa da criação nos ensina algumas coisas importantes. Eu anotei 4 aí que você não pode esquecer. Isso aí é o básico para você poder sempre ler a Bíblia pensando nesses 4 pilares. Qual que é o primeiro? Deus é a fonte de toda verdade. Só existe verdade no mundo porque Deus estabeleceu a verdade. Deus é o critério da verdade. Se você tirar Deus como critério da verdade, você consegue perceber que só sobra opiniões? Não só sobra opiniões? Você diz uma coisa, a pessoa fala, eu não concordo. Pessoal, mas essa é a verdade. A pessoa para você fala, é a sua verdade, eu tenho a minha. Então acabou a discussão. Cada um tem sua verdade, não existe verdade. Porque se todo mundo tem uma verdade, então você concorda comigo que verdade não existe? Ué, cada um tem a sua, então a verdade não existe. São só percepções. Deus é a base de qualquer afirmação, de qualquer predicado, de qualquer predicação, de qualquer verdade no mundo, Deus é a base. Se você tirar Deus, você tira tudo. Não tem como afirmar. Se o mundo não tiver uma ordem, uma harmonia, então não existe verdade no mundo. Segunda coisa que você não pode esquecer. Deus é distinto da sua própria criação. A criação é um pedacinho de Deus? É isso que Gênesis 1 e 2 ensina? Deus foi arrancando pedacinhos de si mesmo e criou os mares. Deus arrancou um outro pedacinho de si mesmo e criou a lua. É assim que está lá? Não. Deus cria como? Através da sua palavra. Isso é importante para a gente entender que Deus não é a mesma coisa que a sua. Quando você arranca uma planta do chão, você não arrancou um pedaço de Deus. Quando você poda uma árvore, você não deu um beliscão em Deus, não. Tá? Deus não é um pedaço, a criação não é um pedaço de Deus. A criação é fruto da palavra criativa de Deus. Isso já mata um monte de visões concorrentes. Como, por exemplo, uma visão de mundo como o panteísmo, que diz que tudo é Deus, Deus é tudo. Não, isso não pode ser verdade, porque Deus não é a sua criação. Deus é distinto, é diferente dela. Deus está aqui, a criação está ali. Terceira coisa que você não pode esquecer quando você lê a Bíblia, especialmente Gênesis 1 e 2. A humanidade é o ápice da criação de Deus. Nós vivemos num mundo hoje em que cada vez mais o ser humano é considerado menor. Existe todo um movimento de considerar o ser humano cada vez mais semelhante a todos os animais, como se não tivesse diferença nenhuma entre ser humano e qualquer outro bichinho no mundo. Mas não é isso que a Bíblia afirma. A Bíblia afirma que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, distinto de todos os outros animais. Nós devemos amar, cuidar e zelar de todos os seres vivos. E isso faz parte da nossa cosmovisão, da nossa visão cristã de mundo. Mas isso não quer dizer que eu e você somos semelhantes a uma minhoca. Pelo menos não em honra e em criação. Uma minhoca é muito importante, ela faz parte do cosmos de Deus. A minhoca, ela faz parte do projeto de Deus. Deus criou a minhoca e pensou detalhes sobre a minhoca. Mas você é uma criação distinta da minhoca. Graças a Deus. Graças a Deus. Não somos uma minhoca. Embora a minhoca seja até bonitinha. Há controvérsias. Quarto ponto. Deus se relaciona em aliança com o homem. Esse é um ponto fundamental. A gente olhar para a Escritura e perceber que o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele fez promessas, mas ele também nos deixou advertência. Você tem no jardim uma árvore da vida. Você vai ter acesso a ela irrestrito, vida, vida eterna, vida em abundância.
Mas há uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e dela você não pode comer. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, é uma aliança, percebe? Eu tenho um Deus soberano, criaturas que estão abaixo de Deus, Deus faz um pacto. Um pacto de um suzerano, de alguém que é um rei, com as suas criaturas. Nesse pacto, o próprio Deus estabelece promessas, mas também maldições por desobediência. Isso é um pacto, o pacto está lá. Cabe ao homem e à mulher, então, obedecer a Deus. Deus fez todas as coisas por intermédio da sua palavra, ele sustenta todo mundo por meio dela, e ele é adorado por ser o grande criador de todas as coisas. Deus é o grande criador. Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 11. Dá para colocar para mim, Maia? Apocalipse 4, 11 vai aparecer aqui na tela para nós. É um texto que nos lembra, lá em Apocalipse, de como Deus é adorado por ser o criador de todas as coisas. Ele é o criador. E a adoração que lhe é devida é porque ele é esse criador rei que estabelece por sua palavra o seu reino, o seu domínio. Olha o que o texto diz. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Preste atenção na segunda parte. Por quê? Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Deus é digno de honra, de louvor, de adoração. Por quê? Porque ele criou tudo. Porque ele é o supremo criador. Entende o que Gênesis 1 e 2 então está nos ensinando? De que o Senhor que aparece na Bíblia... Lembra, imagina que você está assistindo uma peça, um drama, e esse drama está te contando. Deus é o Criador Supremo e Ele merece toda adoração. Ele estabeleceu o seu domínio, Ele estabeleceu o seu reino de poder. Ele governa sobre todas as coisas por intermédio da sua palavra. E para a gente terminar essa recapitulação, nós terminamos dizendo, como representantes de Deus, Deus colocou Adão e Eva naquele jardim para que eles pudessem governar sobre a criação como vice-regentes da criação de Deus. Lembra? Multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre ela. Nós lemos isso lá em Gênesis 1, 26, 27 e 28. Lemos isso, por exemplo, em Gênesis 2, versículo de número 15. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Cultivar é desenvolver, não é? E guardar, proteger. Esse era o papel de Adão e esse era o papel de Eva. Cultivar a criação de Deus e proteger a criação de Deus. Então vamos entender o que está acontecendo aqui? A gente tem um Deus criador que é rei sobre todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. Salmo 103, 19, que nós lemos na semana passada. Ele é o grande rei. E agora esse grande rei, ele estabelece o seu reino. Na semana passada eu falei para vocês que para a gente ter um reino estabelecido, a gente precisa de 3 coisas, não é? Eu preciso do próprio rei e da sua palavra dirigindo esse reino. Tem que ter uma ordem, não tem? Eu preciso de um lugar de governo, o lugar de governo desse rei, o mundo, em especial o Jardim do Éden, e eu preciso de um povo governado. Quem que representa o povo governado aqui em Gênesis 1 e 2? Adão e Eva. O reino de Deus está estabelecido. Mas agora Deus coloca Adão e Eva com uma incumbência, um papel, com uma responsabilidade. Governe sobre a minha criação. Lembra do que eu tinha dito sobre ser imagem e semelhança? Deus fez Adão e Eva imagem e semelhança dele para que eles pudessem representar Deus no jardim. Eles tinham que tomar conta, liderar, governar, estabelecer domínio sobre a criação. Muito bem. Tudo isso agora para a gente poder entrar em Gênesis capítulo de número 3. Porque em Gênesis capítulo de número 3, nós entramos no segundo ato dessa história, desse drama, que é o drama das Escrituras. E o segundo ato que nós entramos agora é um ato em que a gente vê uma grande mudança no mundo de Deus. Até o final do capítulo 2, tudo estava muito bem. Estava tudo certo, tudo no seu devido lugar. Adão e Eva estavam cumprindo o seu papel. Deus andava no jardim na viração do dia. Adão e Eva estavam dando nome para todos os animais, governando sobre a criação de Deus. Era um casamento perfeito, uma unidade perfeita. Tudo o que a gente podia esperar daquela cena, daquele ambiente, era paz e alegria. Deus tinha dito, isso aqui é muito bom.
tudo era muito bom. E agora a gente entra no capítulo 3. A narrativa de Gênesis 3, e agora eu quero que você fique com a sua Bíblia, por favor, aberta em Gênesis 3. Essa narrativa começa a mostrar para nós uma grande insinuação satânica, uma grande insinuação do mal, das trevas, de que a palavra de Deus não era uma autoridade absoluta. A palavra de Deus era uma palavra que podia ser contestada, uma palavra que podia ser desafiada, porque no final das contas, Deus não seria a verdadeira fonte da verdade. Isso é o que vai acontecer em Gênesis 3. Eu queria que você entendesse o seguinte. Até Gênesis 2, a palavra de Deus não era contestada e ela não poderia ser contestada, porque é a palavra de um grande rei, não é? Ele é o rei. E ele disse. E o que ele disse está dito. E o que ele disse não pode ser contestado. Porque vai ser contestado por quem? Por criaturas? Mas as criaturas são inferiores a ele. Não existe ninguém nesse jardim que esteja no mesmo pé de igualdade de Deus para questioná-lo. Percebe isso? Quando você diz alguma coisa e uma pessoa que sabe muito menos do que você, sei lá, você fala alguma coisa muito importante e uma criança de 2 anos fala, não concordo. Você olha para a criança com muito carinho, mas na sua mente o que você está pensando? Você não tem condição nem maturidade para poder contestar isso que eu estou dizendo. Embora crianças possam nos ensinar em alguns pontos. Mas nessa hipótese que eu estou ventilando aqui com você olha e fala, uma gracinha, viu, gracinha? Mas está erradinho, viu? E acabou. Porque não tem como contestar. Agora imagine a distância de Deus para as suas criaturas. A nossa distância para uma criança são alguns anos. A distância de Deus para as suas criaturas é infinita. É infinita. Ninguém nesse jardim podia contestar Deus. O que Deus disse é verdade. E a verdade não pode ser contestada. Mas é exatamente isso que acontece. Eu queria que você visse comigo algumas coisas importantes aqui. Olha como é que a história começa para nós. A história começa dizendo que existia, eu estou lá em Gênesis 3:1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. E agora a serpente entra na história com uma conversa. O texto diz que era uma serpente sagaz. E é interessante porque Gênesis 3 não deixa muito claro para nós ainda quem é essa serpente. A gente precisa de mais conteúdo revelacional na palavra de Deus para entender quem é essa serpente. Por exemplo, abra sua Bíblia correndo comigo lá em Apocalipse 12. Olha só que interessante. Apocalipse 12 é um dos textos clássicos que vão mostrar para nós que ali era muito mais do que uma serpente. Era muito mais do que uma serpente. Olha só o que diz Apocalipse 12, versículo de número 9. É um texto que fala sobre a vitória de Jesus, de Miguel, dos seus anjos, contra um dragão. Um grande dragão que aparece aqui em Apocalipse. Miguel, juntamente com os anjos do Senhor, estão batalhando contra esse dragão e vencem ele, no nome de Jesus, no nome do Cordeiro. E o versículo 9 diz assim, e foi expulso o grande dragão. Que dragão que é esse? E ele diz, a antiga serpente, que se chama Diabo e também Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Volta lá para Gênesis 3. Esse é um texto que nos ajuda a entender, então, que aqui nós não temos apenas uma serpente qualquer. Não é só uma serpentezinha que aparece falando. Essa serpente, a própria Escritura nos vai dizer mais tarde, é o próprio sedutor de todo mundo. Satanás, o diabo, o opositor, o adversário, o inimigo, aquele que se coloca contra, aquele que se opõe à verdade de Deus e ao povo de Deus. E é interessante porque o texto de Apocalipse 12, 9, lança um detalhe para nós, para nos lembrar que essa grande serpente, esse dragão poderoso, ele é um sedutor, ele é um enganador. A habilidade dele é usar a falsidade, a mentira, o engano para seduzir corações, para convidar corações para a sua verdade, para a sua visão de mundo, para a sua ideia de mundo. É isso que ele faz.
Ele é um adversário, ele é um sedutor. Às vezes a gente tem uma visão muito estranha sobre o que Satanás pode fazer, né? A gente pinta Satanás até de uma maneira muito esquisita, como se fosse um bicho-papão. Satanás, na Bíblia, não é pintado como um bicho-papão, embora às vezes ele apareça como um dragão. Mas ele é pintado, sobretudo, como um sedutor. Alguém capaz de seduzir, de enganar, de usar uma conversa que te atrai para dentro dela e te confunde e te consome. E te toma. Uma armadilha. Um enganador. É assim que ele é apresentado. Mas eu queria que você percebesse ainda um outro detalhe. O detalhe de que agora nós temos nessa cena algo que é muito chocante. Porque o sedutor que aparece diante de Eva aparece na forma de quê? De uma serpente. E uma serpente é o quê? É um animal. Espera aí. Mas dentro do governo de Deus, qual que era a ordem? Deus criou Adão e Eva e colocou Adão e Eva para governar o mundo de Deus. E eles tinham que ter domínio sobre o quê? Sobre os animais. Essa era a ordem. Então qual que era a lógica? Os animais estavam debaixo da autoridade de Adão e Eva. Adão deveria ser o cabeça dessa família. Então Eva estava debaixo da autoridade e liderança dele, embora os dois tenham sido criados iguais, mas dentro dessa estrutura de família. E acima de Adão e Eva tinha quem? Deus. E a sua verdade. Ele é o grande rei. Você percebe que essa cena já começa um pouco invertida? Ao invés dela começar com a palavra de Deus, que é o que a gente estava vendo até agora. Deus dizendo, Deus falando, Deus falando, Deus falando, não é? Deus fala para criar, Deus fala para guiar. Agora a gente começa Gênesis 3 com quem falando? Um animal. Um animal está falando. E aqui a gente percebe que esse animal, ele aparece nessa cena invertendo e rejeitando aquilo que Deus havia dito. Eu quero que você faça uma retrospectiva comigo. Vá lá em Gênesis 2, versículo 16 e 17. Você vai fazer um favor para mim agora. Você vai tentar memorizar exatamente o que Deus disse aqui. Preste bem atenção em Gênesis 2, 16 e 17. Tenta memorizar. Olha o que Deus disse. Preste atenção nos detalhes, tá bom? O Senhor, Deus, deu essa ordem para Adão. Qual foi a ordem? De toda árvore do jardim comerás livremente. Essa é a primeira parte da ordem, ok? Essa ordem é positiva ou negativa? Positivaça, não é? Muito positiva. Adão, livre, coma à vontade, de todas. Livre, sinal verde. Sinal verde. Versículo 17. Para quem gosta de língua portuguesa, ó, conjunção adversativa. Mas, lembra da escola? Tudo tem sempre um mas na vida, né? Pois é. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Mandamento positivo ou negativo agora? Negativo. Começa com um não. Não coma. O primeiro era positivo. Coma livremente. O segundo, nega. Não coma. O primeiro era comer livremente de uma só? De todas. O segundo, que é negativo para não comer de quantas? Uma. Pergunta simples e objetiva. Mandamento, 16 a 17. Pesado ou leve? Leve, não é? Você pode comer de quantas você quiser, você não pode comer de uma? Alguém faz um banquete para você, te chama para a casa dela, tem 10 pratos diferentes, todos espetaculares, todos maravilhosos, todos deliciosos. E a pessoa chega e fala assim, coma à vontade. Só tem um pratinho aqui que eu reservei para meu marido, vai chegar mais tarde. Esse aqui você não come, não. Você fica triste? Fica nada. Você manda bala nos outros 9. Fica nada. Isso é 10, hein? Imagina se fosse centenas. Fala, meu querido. Por favor.
Perfeito. Sua pergunta é ótima. Vou resumir a pergunta dele. A Bíblia, ela não admite, e a gente está vendo isso aqui agora. A minha resposta para você vai ser o resto da aula, basicamente. Como a gente está vendo, aparece aqui agora o que a gente poderia chamar de uma antítese, de uma controvérsia, de uma posição conflitante. Mas essa posição conflitante não vem de um outro Deus, porque não existe um outro Deus. Vem de quem? De um ser? Pode responder, gente, é exatamente o que você está pensando. Vem de um animal. Quem está falando aqui é um animal, não é? Adão e Eva não sabiam tudo que a gente sabe. Que era uma serpente, que era Satanás, que era um anjo. Eles não sabiam todos esses detalhes. Eles sabiam o seguinte, tem uma serpente falando ali, e ela está falando uns trem diferentes. É isso que eles sabiam. A oposição vem de um ser criado. Isso faz parte de toda a história que Deus está permitindo acontecer no seu reino. Deus não está perdendo o controle, como a gente vai ver aqui. Então, acho que eu vou responder sua resposta com o tempo. Tá? Ou seja, não é um outro Deus que aparece aqui no mesmo pé de igualdade do Senhor e fala, não concordo, porque eu criei outro mundo. Não, é só um animal. É só um animal, é só um ser criado. Mas esse ser criado faz um estrago terrível. Agora que você decorou 16 e 17, preste atenção no resto. Agora vai lá para o 3 comigo. Olha só. Como é que Satanás começa a frase dele? Como é que a serpente começa? Preste atenção. É assim que Deus disse. Essa é a primeira coisa que ela fala. O que ela quer dizer com é assim que Deus disse? Supostamente, o que ela vai repetir depois dos 2 pontos é o quê? Versículo 16 e 17, não é? Porque ela não é um Ctrl-C, Ctrl-V, como a gente diz? Ela não está copiando o que Deus disse? Deus disse assim. Então era para ela citar exatamente o que está no 16 e 17. Vamos ver se ela cita. Não comereis de toda a árvore do jardim? Opa, mas não foi isso que Deus falou, não é? A pergunta da serpente é assim. Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore, né? Mas meu Deus não falou isso, não é? Versículo 16, Deus falou o contrário. Deus falou, coma de todas livremente. E a serpente chega e fala, ele falou que não pode comer de nenhuma, né? Percebe o que Satanás está fazendo então aqui? De quem que é esse reino aqui, gente? De quem que é o reino? De Deus. Quem tem a palavra absoluta de verdade? Deus. O que a serpente está fazendo com a palavra do rei? Está distorcendo, não está? Não, Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma, né? Aí Eva representante do reino, não é? Ela é representante do rei. Vamos ver o que Eva vai responder para a serpente. Eva começa bem pra caramba. Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Estou pensando na entonação que talvez ela tenha usado. Só pensando. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. O início da resposta é boa, não é? Se fosse colocar numa versão mineira, era tipo a Eva respondendo assim, não é isso aí não. Deus falou que do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, Foi o que ele falou. Você está viajando, serpente. Primeiro que serpente não devia nem estar falando. E segundo que o que você está falando não está prestando, não. Se fosse bem mineira, a conversa ia ser nesse tom. Você está falando não presta, não. Só que quando a Eva vai para a segunda parte da resposta dela, aí entra um detalhe que a gente percebe que, de alguma maneira, o coração de Eva começa a ser afetado por tudo isso que está acontecendo aqui. Porque Eva disse assim, sobre a árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento, Deus disse para a gente nem comer, nem tocar. Confere o 16 e o 17. Tem negócio de tocar lá? Tem não. Aí Eva aumentou esse detalhe aí, não? Aumentou. Só que esse detalhe que Eva aumentou fez o que com o mandamento de Deus? Ficou mais fácil ou mais difícil? Mais difícil, é que agora não posso nem tocar. Aí Deus não tinha dito que não podia tocar. Lógico que não era uma boa ideia, né? Obviamente. Imagina, não pode comer, você vai ficar lá assim, delicinha, gracinha de fruta. Não faz o menor sentido.
Mas esse detalhe já é por conta dela. Ela olhou para o mandamento de Deus e ouviu o mandamento de Deus e tornou o mandamento de Deus um pouquinho mais severo. Severo. É tipo um menino que fala assim, mãe fez bolo. Aí o outro fala, então eu vou comer. Pô, não. Mãe falou que é só no aniversário. E mãe falou que você não pode nem olhar. Tá doido, mãe é ruim, hein? Pode nem olhar, pode nem abrir a geladeira para ver o bolo. Tá doido. Não parece mais severo? Se não puder nem olhar, nem tocar? Já não pode comer o bolo antes da hora. Só um dedinho por trás, no glacê. Nem no glacê não pode. Agora não pode nem tocar. Nem tocar. Nem tocar. Na cabeça de Eva, o mandamento de Deus, que era muito positivo, agora já tinha uma pitada de um mandamento mais severo. Mais severo. O que acontece aqui é que Eva acaba expandindo o mandamento de Deus. Mas aqui eu queria que você percebesse um detalhe. Quando alguém pega aquilo que você falou e mexe só um pouquinho, e diz um pouquinho só do que você não disse, você gosta? Você acha bom? Especialmente se for na linha contrária do que você tinha dito. Você acha bacana? É legal? Quando alguém distorce o que você falou, é bom? Não é bom não, né? Nem a gente gosta. Só que agora, a palavra que está sendo distorcida não é minha e sua. É do grande rei. Ele é o rei. O reino é dele. A palavra é dele. E a palavra está sendo distorcida. Levemente, né? Por Eva e drasticamente pela serpente. Olha o resto da prosa dessa serpente. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aqui eu queria que você entendesse que no versículo 4, a gente tem o ataque mais frontal da serpente contra a verdade de Deus. O que Deus tinha dito lá no 16 e 17? No dia que dela comerdes, qual que era a expressão? Certamente morrereis. O que a serpente está falando? É certo que não morrereis. Isso é literalmente negar o que Deus tinha dito. Deus disse, é certo que morrereis. Certamente morrereis. E a serpente diz, certamente não morrereis. Antítese, conflito direto, oposição radical dentro do reino de Deus. A gente percebe então agora que existe um ser nessa cena, nesse ato do drama que a gente está assistindo diante de nós. Imagina que você está lendo Gênesis 13 a primeira vez na sua vida. E nesse ato apareceu um ser criado que está debaixo de Deus, que não é o mesmo que Deus, que não tem a mesma essência de Deus, é um ser criado. E esse ser se opõe radicalmente, não é nem meio não, é radicalmente ao que Deus disse. O que a serpente está fazendo é colocar a verdade de Deus em xeque. Não concordo. O que Deus falou é mentira. E olha só o que ela diz agora no versículo 5, para embasar o versículo 4, para dar a base do versículo 4. É chocante se você prestar atenção. Olha o versículo 5 comigo, presta atenção. Olha só. Porque Deus sabe, que no dia em que dele comerdes, as palavras não parecem com as de Deus, gente? Deus não tinha falado, no dia que dele comerdes. Satanás vira e fala, Deus sabe que no dia que dele comerdes, só que ele muda o final, né? Se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deu para entender o que o versículo 5 está querendo dizer? O versículo 5 está querendo dizer o seguinte, Deus não apenas está mentindo não, Adão e Eva. Deus, além de ser mentiroso, porque vocês não vão morrer não, isso é mentira de Deus. Só que além de ser mentiroso, Deus também é egoísta. Sabe por que ele é egoísta? Porque ele sabe que no dia que vocês comerem dessa fruta, vocês vão ser igual a ele. Igualzinho. Vocês vão ser deuses.
Só que ele não quer que vocês saibam disso, não. Ele não quer. Ele não quer que vocês aproveitem isso. E sabe o que ele não quer? Ele é egoísta. Ele é arbitrário. Essa decisão dele aí, ó, é arbitrária. Isso não tem sentido nenhum. É mentira dele. Deus sabe, ele sabe. Ele não quer que vocês tenham isso. Ele sabe. Percebe que a oposição da serpente aqui a Deus é radical. Ele não apenas chama Deus de mentiroso, mas ele questiona a base ou o fundamento da verdade de Deus. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: tudo que Deus fala, ele fala de maneira egoísta. Mas espera aí, eu preciso que você entenda esse drama aqui, gente. Porque o reino é de Deus, o mundo é dele. A verdade de Deus impera de ponto a ponto no cosmos. O mundo criado é o mundo dele. A verdade estabelecida é a verdade dele. E agora tem uma mera criaturinha aparecendo no jardim de Deus para dizer que Deus, que criou tudo, é um mentiroso e um egoísta. É isso que está acontecendo aqui. Esse é o choque dessa cena. Era aquela cena para a gente parar e falar assim: que isso? Que serpente é essa? Que loucura é isso que ele está falando contra o rei? Depois que ele fala tudo isso, diga. Como é que é? Joga, vai apimentando. Nós vamos de mineiro a baiano. Sem dúvida, sem dúvida. Só com a exegese errada, né? É a primeira interpretação do que Deus disse, e é uma interpretação errada. É verdade. É a primeira. Exegese é uma palavra para análise do texto, interpretação, né? É a primeira interpretação errada da Bíblia. É verdade. É a primeira pessoa pegando o que Deus disse e falando assim: não é bem isso, não. É outra coisa. O que acontece com Eva no versículo 6? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Agora a pergunta. O texto diz, versículo 6, que Eva viu que a árvore era boa para comer. Como é que ela sabia? Nunca tinha comido? Não é? Mas o texto não diz que o fruto era bonito. Engraçado que todas as cenas que a gente vê de desenho animado até propaganda, o fruto é lindo, não é? Mas a Bíblia não fala que é lindo. E se fosse uma jaca? Jaca não é bonito. Ninguém acha jaca bonita. Você acha jaca bonita? Tem exceções. Mas não é comum. Jaca normalmente é um trem feio. Desengonçado, grande demais. Se você pega uma jaca num pé, você não tem nem como esconder que você pegou. Você carrega aqui, parece uma mochila que você está carregando. Não dá nem para pegar muita jaca, não é? Você pega 2 ou 3, mais do que isso, você tem que levar um carrinho. O trem é violento, o trem é grande. A Bíblia não diz que era uma fruta bonita. Mas Eva reparou nela. Interessante porque Gênesis 6 parece muito com uma coisa que João fala. João fala que quando a gente lida com o pecado, a gente lida com 3 esferas do pecado. Você lembra? Uma palavrinha chamada concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba de quê? Da vida. Vê se você encontra esses 3 aqui em Gênesis 3:6. Ela viu primeiro que a árvore era boa para comer. Concupiscência da carne, né? Depois ela viu que era o quê? Agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos, né? E ela viu que essa árvore era desejável para dar o quê? Entendimento. Soberba da vida, né? Esses 3 processos estão acontecendo aqui. O desejo da carne, ou concupiscência, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Porque o que a serpente tinha falado? O que Deus está escondendo de você, Eva, é que quando você comer, e Adão também, vocês serão como Deus. Nossa, que proposta, hein? Ser como Deus.
Você pode pensar, eu nunca quis ser como Deus. Será mesmo? Todas as vezes que eu e você achamos que a gente pode dominar o tempo todinho, a gente não está querendo ser como Deus? Todas as vezes que a gente acha que a gente resolve tudo na nossa força, no nosso braço, a gente não está querendo ser poderoso igual Deus? Todas as vezes que você quer controlar o futuro de todo mundo à sua volta que você ama, você não está querendo ser onisciente igual Deus? Esse negócio de querer ser igual Deus faz parte da natureza do pecado. Essa era a proposta da serpente. E foi nessa armadilha que Eva caiu. O resto da história você sabe. Eles comeram e agora a gente entra na seção que eu chamei de queda. Ao comer do fruto do bem e do mal, Adão e Eva se tornariam conhecedores do bem e do mal. É verdade. Isso acontece mesmo. Mas eles se tornam conhecedores do bem e do mal em que sentido? No sentido da rebeldia. Lembra de Gênesis 3, versículo 22? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Só que assim que ele não estenda mais a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. Acabou o acesso à árvore da vida. Deus disse, realmente, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, mas eles se tornaram conhecedores da maldade por qual via? A via de se enlamear com o mal. A via da rebeldia. De experimentar o mal não confiado na palavra de Deus, mas experimentar o mal por experiência própria. Eles tinham a possibilidade de experimentar ou de saber do mal através da palavra de Deus. Deus disse, isso aqui é mal. Então como é que eu saberia e seria conhecedor do mal? Deus disse que é mal, então é mal. Então é mal. Deus falou, a palavra dele é final, ele é o grande rei, ele que governa. Mas agora eles experimentam o mal através de outra possibilidade, que é a possibilidade da experiência do mal. Só que tem um problema. Toda vez que você experimenta o mal, você se torna mal. Porque quem brinca com o mal, se enlameia com o mal. Não tem como, gente. Se você mexer com aquilo que não pode mexer, você suja com ele. Mamãe, quando eu era pequeno, falava, não mexe com fogo, não. Porque menino que mexe com fogo, faz xixi na cama. Lembra dessa? Eu lembro, mamãe falava muito isso comigo. O que mamãe queria dizer? Não tem como mexer com um negócio perigoso sem você colher consequências. Nem sempre a gente fazia xixi, mas às vezes a gente queimava. E queimar era pior que fazer xixi. Não tem como mexer com aquilo que é mal, pôr a mão no mal, sem sujar com o mal. Não tem como. A única possibilidade de eu saber que algo é mal, e entender que é mal, e nunca me sujar com ele, é confiar que aquilo que Deus disse é verdade. Deus disse, isso não presta. Então, sobre a palavra de Deus, eu não vou me envolver. Acabou. Às vezes é difícil botar isso na cabeça de uns meninos, não é? E às vezes é mais difícil botar isso na cabeça da nossa mesmo. Nossa mesmo. Quem pergunta? Verdade. Eu amo essa resposta que eu vou te dar. Essa resposta é muito boa. Porque embora Eva tenha sido criada no mesmo pé de igualdade que o homem, lembra? Gênesis 1:26 fala que Deus fez homem e mulher à imagem e semelhança. Ela tinha a mesma honra, mesma sabedoria, mesma inteligência. A mulher não é nada inferior ao homem. Absolutamente nada. Nenhuma vírgula, nenhum detalhe. Nada. Ela é idêntica ao homem em honra e em pessoalidade. Todas as mulheres são, todos nós somos iguais diante do Senhor. Homem e mulher os fez à sua imagem e semelhança. Mas, Deus colocou o homem para ser cabeça desse relacionamento. Deus criou o homem primeiro e criou Eva para ser sua auxiliadora idônea, para partilhar do mesmo mandato que ele recebeu. Cabia ao homem uma responsabilidade sobre o jardim. O que acontece em Gênesis 3 é uma inversão. Lembra da ordem? Criador, Adão, Eva, criaturas. O que acontece em Gênesis 3? Criatura, Eva, Adão, Deus. Exatamente isso que Satanás faz. Inverter o esquema de Deus. A ordem de Deus foi invertida.
Por que tudo não acontece logo quando ela come? Porque tudo acontece logo quando ele come. Interessante que Romanos 5, esse negócio, às vezes a gente acha que a autoridade do homem é só uma coisa muito boa, né? Nem sempre. A quem muito é dado, muito é cobrado. Lembra de Romanos 5? Romanos 5 diz que o pecado entrou no mundo através de uma mulher. Não. Através de um só homem, o pecado entrou no mundo. Adão é o responsável. A bronca era dele. Deus tinha dito para ele primeiro, lembra que a ordem que está lá no capítulo de número 2, versículos 16 e 17, era antes de criar a mulher ou depois de criar a mulher? Antes. Deus falou então primeiro com quem? Com ele. Subentende-se a lógica que ele tinha que falar com quem? Com ela. E agora, ele come do fruto da mão dela e o desastre acontece. O desastre acontece por causa do pecado dos dois, por causa da responsabilidade. Interessante que, para provar isso que nós estamos dizendo, quando Deus chega no jardim para poder pedir prestação de contas, Deus chama quem primeiro? Adão. Quem muito é dado, muito é cobrado. Deus não chega no jardim e fala, Eva, ô Eva, e aí? Não, Deus fala, Adão, aconteceu, filho? Qual que era a resposta que Adão tinha que dar? Vamos imaginar. O que seria o ideal? Não. Essa aí mais ou menos é o que ele fala. Ele fala mais ou menos isso aí. Qual que é a resposta que ele tinha que falar? Deus, tinha uma serpente assanhada aí, falando umas bobagens. Eu dei uma cacetada nela, viu? Tá mortinha ali no canto ali. Não, falou contra o Senhor, eu apelei na hora. Fala de tudo, menos de Deus. Tipo menino com mãe, né? Fala qualquer coisa, menos da minha mãe. Não fala de Deus, não. Descia a pancada nela, tá mortinha. Por que essa seria a resposta ideal? Porque Gênesis 3,15 fala que um dia, um outro homem, descendente de Eva, iria nascer. E quando esse homem nascesse, a serpente ia ferir o calcanhar dele. Mas ele ia fazer o que com a serpente? Esmagar a cabeça dela. Era isso que Adão tinha que ter feito. Porque ele não fez, Deus teve que chamar um outro homem. E essa é a esperança que aparece aqui em Gênesis 3. Mas essa cena, esse ato, é só mais para frente. Só mais para frente. Vai ter que vir um outro homem para esmagar a cabeça da serpente, porque Adão não fez isso. Era para dar uma paulada. Ela caía no chão e... Miserável, vai falar mentira lá fora. Aqui não. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. É interessante porque agora os vice-regentes de Deus, que tinham a responsabilidade de dominar sobre a criação de Deus, eles acertaram ou eles falharam? Eles falharam. Espera aí, não era para Adão e Eva dominarem sobre os animais? Mas nessa cena tem um animal fazendo o quê? Dominando, não tem? Sabe uma coisa interessante? A palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus passou a ser questionada por criaturas e desobedecida por criaturas dentro do reino de Deus. Dentro do reino dele. Adão e Eva acabaram se sujeitando à astúcia, só que também à autoridade da serpente. Eu queria que você percebesse o nível da armadilha da serpente aqui. Quando Adão e Eva pecam querendo ser autônomos, querendo ser como Deus, sabe o que acontece com eles? Eles se tornam livres no final das contas? Não, eles só mudam de Senhor. Em vez de ter Deus agora sobre eles como palavra de verdade, quem que fica sobre eles como palavra de verdade? A serpente. Eles continuam sendo servos, só que agora eles são servos de um rei mau. De um rei usurpador, de um rei mentiroso. Agora Satanás conseguiu 2 súditos para esse reino parasitário dele. Por que é um reino parasitário? Porque o mundo não é dele, o povo não é dele, e ele não tem autoridade. Mas ele mente e cria uma autoridade mentirosa. Ele consegue enganar o povo de Deus. Ele passa a governar no mundo de Deus. O reino dele não é legítimo. O reino dele é parasitário. Ele é um usurpador. Ele quer o trono de Deus. O povo de Deus, no mundo de Deus, a autoridade de Deus. Você entendeu isso que está acontecendo? Não é chocante?
Todas as vezes que a gente age em rebeldia, a gente acha que a gente está sendo livre, mas na verdade, a gente só está trocando de senhor. Só trocando de senhor. Porque agora, eles obedeceram, em vez da palavra de Deus, obedeceram a palavra de um animal. E o mais chocante de tudo isso é porque Deus tinha dito para Adão e Eva: vocês são reis sobre os animais. E agora tem um animal sendo rei sobre Adão e Eva. É uma inversão. Chocante, terrível, conflitante. Qual que é a primeira consequência? Gênesis 3, 7, 8. Abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Essa expressão, a voz de Deus, Deus que andava no jardim na viração do dia, dá a ideia, no texto bíblico, de que andar no jardim na viração do dia era algo que Deus costumeiramente fazia. Essa cena era uma cena que Adão e Eva já estavam acostumados a ouvir a voz de Deus e a saber que Deus estava ali. Pensa comigo numa imagem que é muito conhecida para quem tem filho como eu. O menino acorda de noite com medo, chorando. Qual voz que ele gosta de ouvir? Do pai ou da mãe, via de regra, ou da vovó, ou de alguém que ele tem muito carinho, não é? E quando a gente abraça o menininho ou a menininha que está chorando de noite, o que a gente fala? Mamãe está aqui, papai está aqui, vovó está aqui, não é? A voz é doce, é agradável. Só que agora, o texto diz que Adão e Eva ouviram a voz de Deus e eles sentiram o quê? Medo. Medo. Não faz sentido. Você consegue imaginar comigo? Tenta imaginar aí. Que a voz de Deus ressoando no jardim deveria ser o som mais doce, encantador, melódico e perfeito que alguém jamais poderia ter ouvido. Imagina o som mais lindo que você já ouviu na sua vida. Não chega nem perto. Só que agora Adão e Eva ouviram essa voz, esse som, e eles ficaram com medo. Pavor, desespero no coração. Medo, 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 medo profundo no coração. Isso é fruto de quê que está acontecendo aqui? O pecado entrando no mundo, não é? Eu creio que perceber que eles não estavam na altura de Deus era uma coisa que eles já tinham percebido. O que eles perceberam agora é a nudez deles. E aqui nudez tem que ser entendido num sentido mais profundo, gente. Porque eles não só perceberam, oh, tô pelado aqui, meu Deus do céu. Não é essa cena que a gente está vendo. Tá? Não é isso aí. É a nudez num sentido muito mais profundo. O que a nudez é no sentido mais profundo dela? Vergonha, não é? Mais do que vergonha, o que a nudez é? Sentimento de quê? Você já teve sonho assim? Sonho que você está pelado? Às vezes tem gente que tem sonho disso, né? Você está no meio do shopping, de repente você olha, eu estou pelado. Você entra em desespero, não é? Aí você acorda assustado, meu Jesus amado, nossa, eu estava pelado no meio do shopping. É a sensação de que eu estou sem recursos, desprotegido, desamparado. A roupa para nós, ela não é só um artefato cultural, não. Vestirmos roupas faz parte de algo das nossas emoções também. Você reveste roupa por vários elementos culturais, que a gente nem pensa neles, a gente simplesmente submete a um determinado padrão de moda, mas você se veste também para se proteger, para não se sentir desamparado, para não se sentir vulnerável, não é? Você se sentir vulnerável. Quando você vai num lugar, por exemplo, numa roça, aí você vai de shortão e descalço, se tiver muito mato, muito espinho, o que você normalmente faz? Não, vamos pôr uma bota,
põe uma calça, uma meia mais alta, a não ser que você seja marinheiro de primeira roça. Se você é primeira roça sua, aí você vai tomar umas picadas, aí você vai se lascar. Mas se você já é experimentado no mundo roçal, aí você já vai no esquema. Você já vai na botina, você já sabe como é que funciona. Você vai preparado. Roupa tem esse sentido também. Ela reguarda, ela te protege. Engraçado, você pode pensar, mas os dois não eram marido e mulher? Marido e mulher não tem vergonha de ficar nu diante do outro, não é? Tem sim. Que mesmo um casal, com 20, 30 anos de casamento, não é tudo que nós abrimos de quem nós somos para o outro. Existem recônditos na nossa alma que a gente não abre para ninguém. Ninguém. Você não conta todos os seus pensamentos no final do dia, fazendo um check-up de tudo que você pensou para todo mundo. Nem para quem é mais íntimo seu. Porque nós temos um universo dentro de nós. Adão e Eva olham agora e eles percebem que não apenas alienados de Deus estão, mas alienados um do outro. A partir desse dia, o primeiro casamento começou a ter problema. Até aqui era perfeito, mas depois daqui, aí pronto. Eles estão tentando se esconder, um do outro fazendo umas roupinhas de folha, e de Deus escondendo atrás do arbusto. Esconder atrás do arbusto não é uma boa ideia, nem em pique-esconde. Aqui, então, nem se fala. Era ruim demais a ideia deles. De trás do arbusto, é muito óbvio. Nem no pique-esconde isso é um lugar bom. Mas de Deus, aí definitivamente que não é bom. Deus, é como se fosse. Só que Deus faz uma pergunta enigmática, né? Qual que é a pergunta que Deus faz? Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia mesmo? Sério? Oi, gente, é o primeiro pique-esconde da história, mas Deus sabia. Por que Deus pergunta onde, então? Deus não estava tão preocupado com a posição geográfica de Adão e Eva. Deus estava mais preocupado com a posição espiritual de Adão e Eva. A pergunta de Deus não é qual arbusto ou atrás de qual arbusto vocês estão. A pergunta de Deus é, por que é que vocês estão atrás de um arbusto? Por que é que vocês estão escondidos? É isso que não faz sentido. É isso que não faz sentido. Eles estão alienados. Agora havia uma confusão na relação de Adão e Eva com o seu Criador, que não era mais marcado por amor e confiança. Eu estou no final da sessão queda. Veja o tanto que eu estou atrasado. A comunhão santa e perfeita de Deus foi quebrada. O shalom de Deus, a paz de Deus, o shalom é a paz, não é? A paz harmônica de Deus. Tudo estava em paz no jardim até o capítulo 2. Só que agora o shalom foi vandalizado. Tem um vândalo destruindo e mexendo e pichando e sujando o shalom de Deus. A ordem de Deus está sendo vandalizada. Qual que é o juízo então? Adão e Eva agora não lidam bem com a sua responsabilidade, versículos 12 e 13. Adão diz, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu da árvore e eu comi. E a resposta da Eva? Ah, foi a serpente que me enganou. Aqui a gente tem um primeiro processo de transferência de responsabilidades. Deus, não fui eu, foi a mulher. A mulher fala, eu também não fui não, foi a serpente. A serpente olhou para o lado, não tinha mais ninguém. Falou, sobrei. A cena é essa. Não tem para onde correr. Só tem eu aqui e a árvore agora. Transferência de responsabilidade. Nem Adão, nem Eva assumem a responsabilidade e a culpa do pecado diante de Deus. Interessante porque agora o pecado vai trazer relações desarmônicas para a vida humana. Tudo estava harmonizado, mas agora está tudo desarmonizado. Olha lá no versículo 16 a 19. O que acontece? A mulher vai dar à luz, mas agora ela vai ter sofrimento. O dia de maior alegria se vincula a ele um dia de grande dor. Desarmônico. Dor e sofrimento. Mas diz mais, agora o texto diz, versículo 16, que o desejo dela seria um desejo para o seu marido. E ele acabaria fazendo o que sobre ela? Governando de maneira boa ou ruim. Ele já era o cabeça, mas agora ele vai governar de maneira conflitante, desarmônica. O homem vai exercer uma liderança, mas uma liderança torta, despótica às vezes. Ao invés de querer ser um servo para a esposa, ele vai querer ser um dono.
Os sentimentos e os desejos dela vão estar confusos. Isso é o dela. Agora vem o dele. Olha, Adão. Visto que você atendeu a voz da tua mulher e comeu da árvore que eu te ordenei que você não comesse, a terra toda é maldita por causa de você. Lembra, Adão tem um papel de autoridade maior. Só que quem muito é dado, também muito é cobrado. Os efeitos sobre ele são desastrosos. Afeta a terra inteira. Em fadigas você vai obter o sustento durante os dias da sua vida. Olha só que interessante. Deus tinha mandado Adão dominar sobre a terra. Agora a terra está ou não sob o domínio de Adão? Não mais. A terra é desobediente agora. O rei ou o sub-rei de Deus, que devia governar sobre a terra, agora tem uma terra que não está debaixo do seu domínio mais. A terra não produz só o que ele quer. A terra produz também cardos, abrolhos, sofrimento, fadiga. Está tudo ali, diga. Sim, sem dúvida. Janete perguntou, Adão não vai ser de alguma maneira alguém tentando imitar Deus no domínio dele sobre a mulher? Muitas vezes sim. Ele vai achar que ele é um reizinho, né? Vai sim. Os relacionamentos serão conflitantes. O homem com a mulher com o homem. O desejo dela será para o seu marido, mas ele te governará. O homem vai ter um relacionamento conflitante com a terra. A terra não vai ser tão bondosa mais. A relação do homem com o trabalho vai ser uma relação cheia de ambivalências, de alegrias e de tristezas. Todo mundo aqui que tem um trabalho sabe que seu trabalho tem alegria e tem tristeza. Se você não sabe ainda, vai saber. E tem sempre um negocinho lá diferente no trabalho. Tem sempre um negocinho que não é tão bom assim. E o que acontece no final das contas, gente? A morte entra no mundo e a comunhão de Deus com a humanidade acaba sendo afetada. Adão e Eva são expulsos do jardim, versículos 23 e 24. E assim termina o capítulo 3. Um anjo é colocado na porta, eles não podem mais entrar, tem uma espada que impede e eles não têm mais acesso. A partir de Gênesis 4, o que a gente encontra? A maldade alastrando pelo mundo. Gênesis 4 é a prova para nós de que o pecado entrou de vez no mundo, não é? Porque agora, Adão e Eva, olha só que interessante, eles vão ter um pouco de graça, não vão? Porque a vida não acabou, eles têm uma terra para dominar, eles têm vida para cultivar, embora em dores, mas eles podem ter filhos, então existe sofrimento, mas existe também graça. As duas coisas estão ali. Tem graça, porque tem filho, tem alegria, tem terra, tem cultivo, tem domínio, tem graça, mas também tem sofrimento. Eva tem a alegria mais poderosa da vida dela. Ela vê a esperança renascer quando ela tem 2 filhos, Caim e Abel. A esperança renasceu na casa dos vice-regentes de Deus. Quando Eva bateu o olho naqueles meninos, e Eva foi a primeira mulher a parir sem parteira, pariu sozinha, porque não tinha ninguém para ajudar, só Adão. E ela dá à luz àqueles meninos, e a sensação é de que existe esperança. A vida não acabou. A gente tem filhos. São os primeiros meninos do mundo, gente. Coisa linda. Não dava nem para comparar. Se fosse feio, podia falar que era bonito. Porque não tinha referencial. Isso é bom demais. Hoje tem referencial. Você tem que ter uns meninos bonitos, senão compara. Naquela época, só podia comparar com Caim. E a Caim com Abel, Abel com Caim. Mas não tinha mais ninguém. Não tinha como falar assim, filha de Terezinha que mora ali na parte 2 do jardim, tem uns meninos tão bonitos. Não tinha. Não tinha. Era só Eva. E os meninos de Eva. Só que o que acontece na esperança da primeira família? Morte. Você já parou para pensar que o primeiro assassinato da história humana acontece dentro de uma família? Isso é chocante, não é? Dentro de uma família, dentro de uma casa. Dentro de uma casa. Um irmão tira a vida do outro. Dali em diante, o que acontece? Caim é expulso e ele monta a própria cidade dele, não é? E a cidade de Caim era boa? Era boa, não. Se você ler no capítulo 4, 17 a 24, você vai ver que lá eles matavam uma pessoa só por pisar no pé dele. Dali em diante, gente, a cidade de Caim, Babel, Sodoma, Gomorra, o Egito, Canaã, Babilônia, Roma, vão sempre representar o ajuntamento da maldade humana. O que aconteceu? Existe um reino, ou um falso reino, dentro do reino de Deus. Um reino parasitário. E ele está só crescendo.
Ele cresce tanto, mas cresce tanto, que quando a gente chega no capítulo 6, Deus vê o quê? A maldade dos homens chegou ao limite. Lembra de Gênesis 6? Eu já passei do horário, eu só vou terminar aqui para você poder ir embora feliz. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus viu que a maldade tinha se alastrado. O que está acontecendo com o reino de Satanás? Está crescendo ou diminuindo? Está só crescendo. Só crescendo. Gênesis 6, então, Deus faz um lembrete para a humanidade. Embora o reino das trevas esteja crescendo, quem é o grande rei? Sou eu. Deus diz. Eu estou assentado sobre o dilúvio. Salmo 29. Eu estou assentado sobre o dilúvio. O reino de Satanás começa a crescer poderosamente. Deus vê que todo o coração humano era mau. Deus separa uma família que havia justiça no seu coração e obediência a Deus de verdade. Deus salva Noé numa arca e mostra que ele governa sobre todas as coisas. Mas quando a arca para e Noé desce, a coisa fica boa? Fica não. A maldade começa de novo. E o reino parasita vai manifestando o seu poder e a sua capacidade de crescer. A terra estava cheia de violência. Vai crescendo, vai crescendo. Mas aqui eu queria que você se lembrasse de uma coisa e a gente vai terminar com isso. O reino parasitário já se instalou e ele começa a crescer. Mas existe uma esperança aqui nessa história. Porque Gênesis 3,15, Deus disse para Eva, o seu descendente, o descendente da serpente vai morder o calcanhar do seu descendente, mas o seu descendente vai pisar a cabeça da serpente. Isso é o evangelho numa casquinha de nós. Isso é o evangelho germinal, é uma sementinha. É a notícia de que Deus vai resolver todas as coisas. Mas está só uma sementinha por enquanto. Essa sementinha tem que crescer. Gênesis 3:21, Deus também disse algo extraordinário. Lembra que Adão e Eva tinham feito uma roupinha de folha? O que Deus faz? Gênesis 3:21. Deus traz para eles uma roupa feita de quê? Pele de animal. Onde que Deus arrumou essa pele, gente? De um animal, não foi? Um animal teve que morrer para cobrir a vergonha do pecado de Adão e Eva. Porque como lembra a Escritura lá no Novo Testamento, sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Deus estava ensinando alguém que não tem nada a ver com a história de vocês, alguém que é puro, um ser que é puro, vai ter que derramar sangue para cobrir a vergonha do pecado de vocês. Isso é o evangelho numa casca de nós. É só uma sementinha. Mas mais tarde na história, João Batista ia ver Jesus chegando no Jordão e ia dizer, olha ali, aquele ali é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele vai ter que derramar sangue para cobrir a vergonha de vocês, a minha e a sua. Cenas do nosso próximo ato. Vamos orar? Deus nos abençoe nessa manhã. Obrigado pela beleza da tua palavra, que faz tanto sentido, que é tão bela, que se conecta tanto nesse drama maravilhoso. Nos ensina a amar essa verdade e a te obedecer de todo o nosso coração. Que a gente entenda que essa história é a nossa história. A história do Senhor é a história do mundo inteiro. É a história que nós estamos incluídos nela. E o Senhor é o nosso Deus, o grande rei de toda a terra. Existe ainda um reino parasitário nesse mundo, Senhor. Desesperado porque os dias deles já acabaram. Mas assentado no trono está o Cordeiro Jesus. Ele reina sobre todas as coisas. Nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Deus te abençoe, querido. Desculpa aí a gente ter avançado alguns minutinhos. Deus te abençoe. Se você não colocou seu nome na chamadinha, me procure aqui, por favor. Se alguém quiser mais uma aula, tem uma última aqui para você levar, ó. Uma última.